No nosso sofazão de hoje a gente vai falar sobre antigo mobilismo, sobre restauração de carros antigos, de motos antigas, que faz a alegria não só das crianças, dos adultos, também dos idosos, homens e mulheres. Porque quem não gosta de ver um carro bem conservado, um carro que conta uma história bacana de um tempo que já passou. Para falar sobre isso, meu amigo sorocabano, ele que é publicitário e também colecionador, André Beldi. André, seja bem-vindo ao Hangar 51. Prazer receber você. Obrigado, Quando Thiagão. eu vejo um carro antigo na rua, eu lembro de você, cara. O que será, Porque né, cara? as memórias me trazem um rapaz andando de romizeta nas ruas do antigo Campolim. Aquela romizeta ainda existe? Como é que é a coleção? Cara. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiagão. Obrigado primeiramente pela oportunidade aqui. Cara, a romizeta ainda existe, é uma romizetinha 59, foi o início de tudo. Né? Foi o meu primeiro carro antigo, o primeiro carro que eu consegui comprar e tá lá, hoje restaurado, impecável, um carro bacana pra caramba. Muito legal, a história dele se confunde com a história de uma geração, porque tem carros da década de 20, da década de 30, tem de tudo na coleção, né, André? Temos de tudo lá, cara. A gente gosta, o carro mais antigo hoje da coleção é um Ford 1909, o modelo T de corrida. Um carro que também está restaurado, rodando, funcionando. Inclusive, o antigo proprietário foi com ele de São Paulo ao Rio de Janeiro, rodando. Então, verdade. É um carrinho bacana. E tem outras décadas. E esses carros da década de 10, vamos chamar assim, eles também têm acabamento em madeira. É um outro tipo de restauração, né, André? Exatamente, cara. É como se fosse a evolução de uma charrete. Tinha as rodas de madeira, o chassis. Algumas partes eram de madeira também, boa parte da estrutura da carroceria era reforçado com madeira, então esses carros eram... Que demais! Bacana. Se beber não dirija, como a gente não está dirigindo hoje só batendo um papo, André, a gente vai brindar com uma Lager com rótulo novo da Burgman. Eu queria que você falasse nesse brinde um pouquinho sobre como começou essa paixão que veio de avô para neto, foi isso, cara? Um brinde para você. Valeu, Thiagão. Primeiramente, cara, brilhante a ideia de tomar uma cervejinha num programa, num bate-papo. Até porque tá calor, né? Tá calor pra caramba. Sensacional. Mas, cara, isso começou com meu avô, sim. Meu avô chegou a ter uma concessionária na década de 60, da Volkswagen, vendia a DKV também. E essa paixão veio do meu avô, meu pai, meu tio. E aí eu acho que a gente já nasce com a ferrugem no sangue, né, cara? Com 3 anos tem filmes meus falando de brinquedos antigos, carros antigos, brincando, que meu tio tinha um Citroën 1947, aliás tem até hoje, né, que está restaurado também, depois de tanto tempo. E isso começou de outras gerações, né? Eu acho que isso já vem no sangue e é uma coisa muito gostosa. Ferrugem vem no sangue mesmo, né, André? E eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente que tem toda uma história por trás de cada carro. Você e os seus colegas, né, o pessoal que gosta desse antigo mobilismo, eles acabam criando uma rede de contatos que é assim, apareceu um carro em Tatuí, embaixo de um galpão, tá soterrado o carro. Conta um pouquinho desse garimpo e o quão gostoso é ver o carro saindo de guincho e depois você dando uma volta junto com os seus colegas, cara. Cara, esse mundo dos carros antigos é muito legal, porque eu acho que é um negócio... Assim, poucas pessoas entendem o prazer que é se restaurar um carro antigo, mas o bacana do carro antigo é que você não está resgatando um pedaço de lata velha para poder rodar outro dia, você está resgatando um pedaço da história. Então, através de um carro antigo, de um ano, de um modelo de carro, através da mecânica dele, você conta a história de um período. Então, esses resgates, essas buscas de carro acabam sendo viciantes. E a gente tem uma roda de amigos, tem vários clubes ao redor do Brasil e tudo mais. Porque o Brasil valoriza muito o carro, né? O carro é a verdadeira paixão do brasileiro. Brasileiro, com certeza. E o carro vai antigo vem vindo. Entendeu? Então acho que essa roda de garimpos, essas coisas sempre acontecem. Então um amigo fala, pô, achei um carro lá abandonado num galpão, numa casa. E as pessoas dão valor, André, pro carro ou agora já dão mais valor do que antes? Eu tenho certeza que você já pegou um período há 10 anos atrás, onde o cara falava, pelo amor de Deus, leve embora essa bagunça daqui. Agora não é mais assim? Exatamente, acho que uns 15 anos atrás o carro antigo era aquela coisa. Pô, me leva que eu te pago uma caixa de cerveja, né? Hoje não, hoje o carro antigo passou a ser um bom investimento. Em 2014 foi considerado o melhor investimento. Investimento porque muitas vezes, André, você acaba lidando com uma obra de arte. A gente vê situações de leilões, de quadros raros, né? De gravuras. Nós tivemos um carro leiloado por milhões de libras esses dias, né? Conta esse episódio para mim, André. Exatamente. O carro antigo, você exemplificou bem. É considerado uma obra de arte, por ser série limitada e tudo mais.
Então ele tem sua valorização. Lá fora, como eu disse, no mercado externo, na Europa e nos Estados Unidos, existe quase que uma bolsa de valores de carros antigos. Não é uma tem tabela, os carros que mas vão uma... subir, os carros que vão descer de Entendi. preço e tudo mais. E recentemente uma Ferrari que foi do Fangio. É lógico que esse é um Juan o carro Fangio, antigo. né? O nosso Juan argentino. Manuel Fangio, um Isso. piloto famosíssimo. Foi leiloado por 18 milhões de libras. Meu Deus. Então você imagine você achar um carro desse num galpão abandonado, comprar, restaurar e valer uma coisa dessa. Isso é muito bacana. Muito bom. A gente tem carros que até hoje são verdadeiros mitos, por exemplo, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce. E essas fábricas, elas são também, eu acredito, muito valorizadas os antigos, né? Tem uma Ferrari do Curtindo a Vida Doidado, por exemplo, daquele modelo, deve ser um preço Uma fortuna. lá em cima. É, aquela é uma Ferrari Califórnia. É uma Ferrari raríssima, produzidas pouquíssimas, vale muito. É um carro que é um patrimônio. Tem no Brasil? Não, uma Califórnia não existe no Brasil. Mas aí o pessoal fica correndo, né? Eu quero Cê, trazer uma. Você eu quero garimpa trazer. no mundo inteiro. E assim, no Brasil ainda tem muita raridade escondida. É isso que é uma das coisas gostosas de fazer. Você compra muito carro barato, bom e raro. Porque estão guardados, as pessoas ainda não conhecem. Essa cultura do antigo mobilismo aqui no Brasil ainda não é forte. Está engatinhando, então tem muito a crescer e muita oportunidade aí aparecendo. Legal, eu vou fazer um jogo rápido com o André, eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas eu não me aguento. Fusca ou Kombi? Cara, Fusca ou Kombi, uma pergunta Porque difícil. são primos, São primos. né? Os dois são muito bacanas. Eu, particularmente, gosto muito da Kombi pela particularidade do meu avô. Quando tinha concessionária de Kombi aqui em Sorocaba e região, ele foi considerado o melhor vendedor de Kombis do estado de São Paulo. Então a Kombi Legal. hoje mora no meu coração, mas o Fusquinha também tem seu preço. Tem o seu preço, com certeza. Opala ou Maverick? Eu gosto muito dos dois clássicos nacionais, mas eu ainda sou mais o Maverick por ser o Maverick V8 ainda por ser o estilo do muscle car americano que veio pro Brasil. É, parrudo, e né? que é um tesão de dirigir, muito massa. Bebe mais que a gente, né? Inclusive eu tenho lá o Maverick que era do Camilo Cristófaro. Verdade. Um piloto famoso brasileiro, é um V8 de 300 cavalos, então é um canhão, uma delícia de dirigir. Legal. André, eu não quero ser indelicado, mas eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, que tem um carro, às vezes um poisézinho lá, tal, que fica encostado e aí fala, eu não ando porque toda vez que eu vou andar, ele dá problema. Carro parado dá problema, né? Como é que você faz na coleção para manter eles em movimento? Porque realmente eles têm que andar, né? Tem que ligar, tem que dar uma volta, né? Existe uma brincadeira no meio dos carros antigos que é o automóvel, por isso que ele chama-se automóvel e não autofixo. Só que para você manter um carro antigo rodando é complicado, sim. Carro antigo quebra muito, tem que gostar bastante. Quer sair dar uma volta no quarteirão, você já fica feliz, pô, consegui dar uma volta. É assim. Mas para manter, cara, você precisa ter uma revisão periódica do carro, você tem que ligar, você tem que dar uma voltinha, que carro parado quebra. Carro antigo, mesmo com problemas, andando, ele fica bom. Não sabe o porquê, mas fica bom. É verdade. Você tendo a vacina certa, ele acaba sendo um destaque. E parando no semáforo, vendo o sorriso de uma criança ou o sorriso de alguém dos seus 60, 70 anos, isso tem preço, cara? Cara, isso não tem preço. Isso que é o gostoso do carro antigo, que além de um hobby, passou a ser um bom investimento e ainda faz as pessoas sorrir. Existe esse tema do antigo mobilismo, foi criado por um amigo meu que chama Malcolm Forrest, que inclusive foi cantor da Jovem Guarda na época e tudo mais. É colecionador. Ele era colecionador também e ele criou esse nome do antigo mobilismo, essa expressão. E ele dizia que o antigo mobilismo é a arte de fazer as pessoas sorrir, porque não tem uma pessoa que não resista a dar um tchauzinho, um joia, um sorriso e ficar feliz de ver, lembrar uma história, ou o pai, ou o avô, ou algum familiar, um amigo teve aquele carro. Então isso é muito bacana, isso é muito prazeroso. Com certeza. Não quero colocar ele na parede, até porque eu já sei a resposta, a gente combinou fora do ar, mas ele está morrendo de amores atualmente por uma Alfa Romeo. Conta dessa Alfinha que está papando título, papando prêmio, é isso? Cara, essa é uma Alfa que nós encontramos em Bichinhos, no interior de Minas Gerais. Estava escondida, uma Alfa muito rara, uma 1951, chama-se com a carroceria Bonesse, conversível. É um carro que foram fabricados 3 unidades. Três unidades. E a única existente hoje no mundo é ela. E nós encontramos, restauramos o carro por completo e hoje peça, ela tem papando. Como é que vocês fazem, pelo amor de Deus? Cara, peça é complicado. Você às vezes tem que pegar uma peça velha Adaptar, e fazer. né? Algumas coisas você adapta, mas muito pouco, porque é muito difícil adaptar coisas nesses tipos de carros esportivos, como essa Alfa Romeo, e ter um motor preparado. E aí é garimpar mecânico,
é garimpar Prestador de funileiro, serviço, prestador de serviço bom que consiga trazer de volta, junto de muita pesquisa e literatura, esses carros para fazer funcionar. Muito legal. André, quero que você, olhando para a câmera lá, divulgue alguma fanpage, algum dos clubes que você... Eu sei que aqui não dá para citar todo mundo, mas para quem quiser acompanhar um pouco mais da história do antigo mobilismo, como é que a pessoa pode fazer? Cara, hoje existem diversos clubes, diversos sites a respeito de carros antigos, mundiais e nacionais. Puxa, se você puser no Google, você vai encontrar diversas páginas famosas, clássicos e tudo mais. E existem vários eventos aqui ao redor do Brasil que acontecem o ano inteiro. 2 eventos fortes, é o Águas de Lindóia e Araxá, que vão acontecer esse ano. E eu acho que vale a pena, para quem quer conhecer um pouco mais desse evento e um pouco mais dos carros antigos, vale a pena participar e conhecer um pouco mais. E isso só é conversa. Cuidado, né? Porque se pegar gosto pela coisa é um hobby que dá dor de cabeça. É uma ferrugem que dá dor de cabeça. Existe aquela brincadeira, uma charge na internet, tem um cachorro olhando assim de lado falando: ração aqui em casa falta, mas dinheiro para peça de carro antigo não. Falta, é verdade. Um brinde para você. Valeu, e para todos os amantes do antigo mobilismo. Obrigado. Vamos pro palco Hangar 51, Mama Jam para você. Aí, valeu.